Então vamos lá, continuando, agora nós vamos para o capítulo 6, o conhecimento humano, o nível sensitivo externo, tá? Então, segundo São Tomás, em todo conhecimento se dá posse imaterial da forma da coisa conhecida. Como isso faz sentido, Ana Paula? Faz sentido porque a forma das coisas, elas estão impressas dentro de nós, né? Hoje nós vamos percorrer aqui nesse vídeo uma parte do caminho para entender como que isso se dá, como isso acontece. Como é que eu vou ter em mim essa posse imaterial da forma da coisa conhecida. Então, eu conheço algo, se eu conheço a essência de algo. E o que é a essência de algo? É o que faz aquilo ser aquilo e não outra coisa. Então, toda a essência emana de uma forma. No caso do homem, a essência do homem é inteligência e vontade. A forma é a alma intelectiva. Então, quando eu olho para um gato, eu sei que o gato é um gato porque eu conheço a essência do que é ser um gato, né? Eu olho ali para o gato e falo, olha, é um gato. Mas a forma é algo imaterial. A inteligência é algo imaterial, né? São coisas que nós não podemos tocar. Então, eu assimilo a forma do gato. Então, o conhecimento é eu ter essa posse imaterial da coisa conhecida. Quando eu olho para um gato, se o gato tiver sem rabo, eu sei que ele é um gato. Se o gato tiver manco, eu sei que ele é um gato. Se o gato for branco, preto, amarelo, eu sei que ele é um gato. Então, eu sei a essência do que é ser um gato. Então, em um capítulo anterior, nós falamos que viver é ser de um modo mais perfeito do que é inerte ou inanimado, né? Conhecer é viver reflexivamente, com um grau de imanência e de transcendência. Nós falamos sobre imanência, que são as ações realizadas em mim, a partir de mim, que influi sobre mim. Transcendência, que é um modo de abertura, de amplidão, né? Eu dei o exemplo da paciente que eu estava atendendo, quando nós falamos sobre transcendência, que ela conseguiu sair daquela situação ruim e poder ainda ajudar outras pessoas, né? Então, quando Aristóteles diz que o ser humano é, de um certo modo, todas as coisas, ele está se referindo a essa capacidade cognitiva do ser humano, de conhecer a essência das coisas. O intelecto humano, em potência, pode se tornar tudo o que conhece, ao receber a forma inteligível do objeto no mundo. Então, essa capacidade de abstração e conhecimento universal faz com que, de um certo modo, o ser humano seja tudo aquilo que ele conhece, que ele compreende, né? A vontade foi feita para a inteligência, tá? Às vezes, a nossa vontade, ela opera de forma errada. A maioria dos pacientes que vêm procurar uma ajuda está operacionalizando a vontade de forma não submissa à inteligência. Mas o homem ordenado, ele sempre se move conforme a inteligência. A inteligência busca o ser das coisas. E a vontade tem que agir conforme. É assim que age o homem ordenado, né? Essa é a alma intelectiva. Segundo Aristóteles, nós falamos também num capítulo anterior, os seres vivos têm 3 almas, né? Que é a alma vegetativa, a alma sensitiva, que equivale à alma dos animais, e a alma intelectiva, que é a inteligência e vontade, que é a alma humana. A alma humana abarca as potências das almas inferiores, né? Então, quando eu falo que eu tenho uma alma intelectiva, eu já subentendo que a minha alma tem todas as potências da alma vegetativa, da alma sensitiva, porque a alma humana é a alma mais perfeita. A alma sensitiva do homem, ela tá no sentir as coisas. Sentir é uma faculdade passiva, né? Como a gente vê nos animais. Quem age é o objeto percebido, né? Quando você vê o animal ali, ele tá na floresta, o arbusto se mexeu, o animal sai correndo, porque ele percebeu alguma coisa e quem age é o objeto percebido. O animal, ele não tem aquela capacidade de pensar, nossa, o arbusto se mexeu porque tá ventando? Será que tem alguém atrás do arbusto? Não, o animal, ele simplesmente foge. Então, quem age na alma sensitiva é o objeto percebido. Sentir é uma faculdade passiva. Nós temos 2 conjuntos de potências orgânicas, os sentidos externos e os sentidos internos. Os sentidos externos são conhecidos por nós desde a época do primário, né? Que é o tato, olfato, visão, paladar e audição. A sensibilidade é o primeiro degrau do conhecimento humano. O mundo entra em nós através do sentido externo, que são os 5 sentidos.
Os sentidos internos, que são o sentido comum, imaginação, estimativa, cogitativa e memória, nós vamos perceber esses sentidos e a gente vai entender esse caminho do inteligir que começa no sentido externo. O sentido externo é o primeiro degrau do conhecimento humano e vai se fazendo até nós chegarmos ao intelecto passivo, tá? Então, nos próximos capítulos nós vamos continuar esse caminho do inteligir.